Novamente, então, boa noite a todos, né? Não só os encarnados, mas também os desencarnados que nos acompanham, né? Eu achei bacana a proposta da lei de destruição, porque já é possível a gente fazer uma reflexão acerca do próprio conceito de destruição, né? Na nossa cultura ocidental, os aspectos religiosos tão enraizados em nós, né? E essa palavra vem soar como algo de devastador, trazendo a tragédia, algo ruim, né? E é em função talvez desse nosso pensamento ainda tão apegado que talvez a gente não consiga trazer uma ressignificação nisso aí, né? Um bom exemplo disso a gente tem um costume de falar assim, quando desencarna um ente querido a gente fala, perdi fulano. Mas como é que a gente perde algo que nunca nos pertenceu, né? E aí, acerca disso, vamos tentar entrar então nesse tema da lei de destruição e a gente refletir um pouquinho mais aí. Eu trouxe alguns trechinhos do Livro dos Espíritos e algumas obras complementares. Aí a gente dá uma leiturinha junto, vamos conversando e refletindo aí. Para dar início à nossa conversa, nada melhor que pegarmos o próprio Livro dos Espíritos, né? A lei de destruição se encontra lá na terceira parte, no que diz respeito às leis morais. Eu fiz um apanhadinho ali de 3 questõezinhas só para a gente embasar um pouquinho e depois começar a bater um papo aí e tentar trazer mais para o nosso dia a dia, né? Para dar início à conversa, a questão 723 ela é bem objetiva, onde Kardec questiona: é lei da natureza a destruição? No que a espiritualidade esclarece. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aí talvez tenha esse nosso equívoco, né, na interpretação da palavra. E essa questão também traz aquele embasamento da famosa frase de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? E se a gente pensa dessa maneira, uma vez mais, trazendo talvez no nosso contexto, no nosso apego material necessário, dado o nosso estado evolutivo, a gente ainda tem aquela cultura talvez de ir no cemitério, levar flores e ainda cultuar talvez aquele santuário sagrado, aquele corpo de carne que permitiu uma jornada evolutiva, né? Mas ali a gente vê, nada se perde, né? Tudo então se transforma. A gente é oriundo de um fluido cósmico universal que com as suas diferentes variações vai dar diferentes níveis, né, e estados da matéria. Da mesma forma, nada se perde, sim. Aquela matéria que era responsável por revestir aquele corpo, então vai ser reutilizada para novas funções e novas criações nesse universo infinito, né? Na questão 729, é questionado se a regeneração dos seres, se a regeneração dos seres faz necessária destruição, por que então cerca a natureza de meios de preservação e conservação? E aí eles colocam assim: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, toda destruição antecipada iria obstar o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. E basicamente aqui a gente teve o tema do mês passado, né, na Áurea Lei de Conservação. Que aí vamos pensar assim, só existisse esse formato necessário, como a gente viu, essa transformação que é a destruição, mas se não tivéssemos um instinto inato de nos conservarmos, uma necessidade de nos aprimorarmos, né? Essência viva que vive em cada um de nós, na primeira dificuldade a gente podia tentar pôr fim à existência física e fugir do nosso problema. Faria sentido ao pensarmos numa criação tão harmoniosa e bela quanto é a criação divina, né? E aqui deixa claro, então, a importância que se faz de como a destruição, a transformação é necessária à evolução. Da mesma forma, a conservação é um coadjuvante que nos permite que a caminhada tenha menos obstáculos, né? E seja permitido seguir de maneira mais harmoniosa. E por fim, na questão 732, será idêntico em todos os mundos a necessidade de destruição? E eles colocam assim: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos, né? Cessa quando o físico e o moral estão mais depurados, né? E muito diversa essas condições de existência nos outros mundos. Dentro da doutrina espírita a gente coloca assim, né? O que Jesus coloca: muitas moradas na casa de meu Pai.
Vamos dar um exemplinho básico. Pensando em 5 delas nessa classificação que a gente tem dentro da codificação, né? Os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, nosso planeta escola, mundo de regeneração, mundo ditosos e felizes e os mundos celestes, né? Aquela esfera a qual temos aí, por exemplo, o nosso mestre por excelência, Jesus. E aí, se a gente está falando de um lugar o qual o bem já sobrepuja o mal, faz sentido a necessidade do conflito armado, essa destruição que muitas vezes nos assusta, digamos assim, que a gente dá uma balançada, soa meio estranho se olharmos com essa visão restrita? É visível então que dessa mesma forma isso seja adequado ou conforme a evolução de cada orbe, né? E dos seres que lá vivem. Se a gente pegar ali naquela linguagem simbólica ali, né? Do inferno e do céu, se nós tirar todos os habitantes do inferno e pôr no céu, talvez a gente está levando para o céu, o inferno, né? Em função dos habitantes que ali vivem. Da mesma forma se aplica então nas diversas moradas da casa do Pai. E aí beleza, a gente trouxe um exemplozinho, né, que contesta então, que coloca essa necessidade como uma transformação. Eu trouxe um trechinho da obra Perturbações Espirituais para nós tentar deixar um pouquinho mais didático, puxar para o nosso dia a dia, né? E nessa obra aí, nesse trechinho do capítulo 17, o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda coloca assim: nos projetos divinos não existe improviso nem a aventura. Tudo é planejado com cuidado e analisado, tendo em vista a situação moral e espiritual aos quais se destinam. Basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias que ceifaram milhares de vidas através da história e veremos que começaram inesperadamente e quando já não se esperava qualquer vitória da saúde desapareceram. Ainda hoje assim ocorre porque os procedimentos de aparição e aniquilamentos são de cá para aí, ou seja, do mundo espiritual para nós, no plano terreno, né? Mesmo a gente sofre isso, mesmo tendo esses recursos com as organizações da saúde. Inevitável, então, a gente citar esse momento que até semana passada era considerado existente, e a gente decretou, digamos assim, o fim da pandemia. O que ela veio nos ensinar? Né? A primeiro momento, aquela etapa do lockdown, né? Onde a gente foi, digamos assim, obrigados a lidarmos com nós mesmos, né? Não dava mais para fugir da nossa presença, que por uma questão social e de saúde a gente era obrigado, então, a estar restrito às nossas casas. Da mesma maneira, a gente não tinha mais como fugir da nossa família, que muitas vezes aqueles conflitos familiares, os relacionamentos afetivos, a gente vai deixando de ladinho, vai funcionando, porque a gente se vê só um pouquinho, e ali a gente foi obrigado a mergulhar nisso tudo. E cara, não tem criatura que possa falar que vai ser igual, era a mesma pessoa antes daquele período e continua sendo hoje. Teve uma situação que eu achei muito legal. Na época eu morava num prédio e tinham diversas casas ao redor ali, né? E eu nunca tinha visto ninguém no quintal daquelas casas, umas ainda assim bonita, com piscina e tudo. Eu nunca tinha visto ninguém ocupar aquilo ali. Veio esse período, nunca me esqueço, um sábado à tarde. Eu saí na sacada e olhei para baixo, uma rede de vôlei estendida, pai, mãe, filho jogando vôlei e brincando ali. Num período de 8 anos eu nunca tinha visto ninguém. Então a gente vem mostrar, talvez, para as questões psicológicas, emocionais e morais, a necessidade que uma situação, quando a pandemia nos trouxe, né? A importância disso. E também vamos pensar assim, nos aspectos evolutivos em relação à tecnologia e assim por diante. A gente tem que pensar, foi desenvolvido vacina, hábitos de saúde, a utilização da máscara, a higienização das mãos. Se a gente pegar outros exemplos desse mesmo estilo, vamos pegar os conflitos belicosos e armados, né? As guerras. A gente teve a descoberta ali dos antibióticos, dos medicamentos, né? Que foram tão impulsionados, a evolução nos aspectos da comunicação ali, né? Que sim, proporcionaram, né, esse cenário destrutivo, as desencarnações em massa, mas da mesma maneira produziram um impulso evolutivo, né? Não que necessariamente na criação divina seja totalmente necessário, vai ter que ter a destruição. Sem dúvida alguma, a pensarmos na criação divina, diversos são os outros mecanismos, os quais o bondoso Pai poderia se utilizar para a nossa evolução. Mas como foi colocado nas questões anteriores, né? Dada a nossa limitação evolutiva, que muito cresce no aspecto intelectual, mas muito rasteja no aspecto moral, muitas vezes esse cenário de transformação ou destruição ainda se torna necessário para a nossa caminhada.
E uma boa maneira para a gente entender que mesmo a isso tudo a gente não é relegado, né, digamos assim, ou esquecidos no seio da criação. Agora eu não lembro se é na obra de André Luiz, nos Mensageiros ou Missionários da Luz, onde eles falam naquele contexto da Segunda Guerra, que eles ali, o mundo espiritual então se preparava para receber aquele desencarne em massa dos soldados, né? Além de necessário para o nosso bem e para a nossa caminhada evolutiva, sem dúvida alguma jamais somos esquecidos, e o amparo amoroso e amigo do mundo espiritual também jamais nos abandona. Aí assim, a gente falou num contexto social, em nós como humanidade, civilização e assim por diante. Vamos tentar trazer esse contexto da destruição e da devastação um pouquinho mais íntimo, individual, para cada um de nós. Para isso eu trouxe essa obra Memórias de um Suicida, né? E eu tirei um trechinho onde os companheiros ali, Camilo Castelo Branco e os demais companheiros visitavam a instituição. E nesse trechinho eles estavam visitando o departamento responsável pelos planejamentos encarnatórios, né? E aí o mentor que eles acompanhava, eles tutelava a visita, ele traz essa passagem assim: não ignorais, meus amigos, que antes de que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física e etc. Mormente, se o espírito culpado é passivo de sofrer deformações físicas, doenças graves ou incuráveis. E aí a gente para refletir, cara, o amor envolvido para formar isso aqui que a gente está vivendo agora, e que muitas vezes a gente não dá muita bola, nas maiores minúcias, o aspecto genético, o aspecto psicológico, as relações sociais, muitas vezes aquela doença ou aquela dificuldade que se processa em nós, nada mais é do que a proposta terapêutica necessária para o verdadeiro doente, nós em espíritos, né? Encontramos nesse corpinho sagrado uma oportunidade então de depurar tudo isso para seguirmos a nossa caminhada evolutiva. E aí vamos pensar aqueles que foram afetados diretamente, seja no contexto aí dos conflitos. A gente teve um tempo atrás lá a represa de Mariana, a gente teve a pandemia. Não cabe a nós julgar a dor de cada um, pois só sabe o tamanho dela quem a vive. Mas aqui a gente olha, né? Não tem jogar de dados, né, na criação. Então quem foi atingido, como a gente fala assim, beleza, tem um propósito justo e bondoso nisso tudo. E não só um propósito justo e bondoso, como muitas vezes necessário, dada a circunstância ou talvez o estado mórbido que a gente se encontra em espírito, né? Sendo nós herdeiros de nós mesmos, nada mais trouxemos ao longo das sucessivas encarnações que cada um de nós já vivenciamos, as nossas próprias conquistas, mas também as nossas próprias lesões morais, os equívocos, os nossos débitos para com a criação e assim por diante. Então aqui fica bem claro, né, a tudo isso, o quanto é o amor envolvido por trás disso. Se a gente tem esse contexto que nos impulsiona e num aspecto restrito, talvez, de olhar material, às vezes fica meio estranho, a gente olha que por trás disso, a tônica disso tudo é amor. Aí eu trouxe mais um trechinho para a gente fazer uma reflexão acerca, vamos dizer assim, das circunstâncias, dos locais e da existência. Essa obra Ação e Reação, não tem como não citar ela quando a gente fala no contexto de transformação, porque aí o que tem envolvido nessa obra, o estudo, o amor divino e a oportunidade de nós mesmos reajustarmos tudo aquilo que nós desajustamos, é belíssima. E eu tirei um trechinho onde é colocado assim: todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante ou apesar de admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo.
E aí a gente pode interpretar isso aqui e tentar abordar, né, de vários contextos. Como a gente fala em lugares infernais que surgem, vivem e desaparecem, vamos pensar na nossa história. E aí a gente vai ter lá os campos de concentração, Auschwitz, tantos outros, o Coliseu e assim por diante. E se a gente pensa que tudo na vida é movimentação para o bem, aí a gente vem ter aquela situação, claro, nos remete ao sofrimento, um campo de concentração, né, a supremacia, o holocausto ali em relação aos judeus ali e assim por diante. Mas daí será que lá no Coliseu, muitas vezes aquela figura que ali esteve, não estava ele na condição de empurrar os cristãos, as pessoas inocentes para serem devoradas às feras? Aí, uma vez mais, a gente conversa naquele sentido. Será necessário vir espiar ou viver dor ou situação semelhante? Sem dúvida alguma que é nos dado o caminho do amor e numerosos são os mecanismos. Mas como muito bem colocado aqui, muitas vezes o próprio Criador se utiliza o mal para corrigir o mal, né? E já nisso eu aproveito para fazer um link, como a gente fala em transformação, sem dúvida alguma acredito que a maioria de nós, no contexto atual, que a própria pandemia trouxe, né, popularizando as transmissões, as gravações, as lives, a gente já ouviu falar em transição planetária, né, em diversas coisas desse tipo, e muita gente fala sobre. E aí, como a gente fala assim, nesse contexto de que o mal corrige o mal, vamos pensar assim, ó, nós hoje, né, a gente conversou, talvez tecnologicamente, cientificamente, a gente cada dia vem evoluindo mais, vamos conseguindo novas conquistas, né? Mas será que no aspecto moral acompanha? Basta a gente ligar a televisão, acessar um site de notícias que a gente vê a tragédia, né? O que é veiculado e esses acontecimentos finais. Que sim, o nosso planeta escola está nesse período de transição, né? A gente conversou, mundo primitivo, mundo de prova e expiação, mundo de regeneração. A gente está aqui. Mas que para essa nossa escola amada possa prosseguir, nada mais justo que aqueles que aqui habitam estejam em sintonia vibratória necessária para acompanhar então essa modificação que ela vive. E para quem sintonizar vai ter um campo de trabalho maravilhoso. A gente viu na pandemia. Quem tem a consciência desperta, quem puder auxiliar, estender a mão do próximo, a conversa amiga, o clima fraterno, né, de doação, até os estados, né, vou ceder funcionários, bombeiros para ajudar a resgatar pessoas e assim por diante. Mas aqueles que ainda se utilizam dessa capacidade intelectual, né, para então estar se utilizando para propósitos menos dignos, a criação pode se utilizar então desse desequilíbrio para ajudar outros irmãos de caminhada. E às vezes eles podem estar talvez num estágio evolutivo um pouquinho mais aqui embaixo, talvez no mundo primitivo. Quem está aqui não vai retroceder, pelo contrário, ele já tem aquela intelectualidade, aquele desenvolvimento a favor dele. Mas vamos pensar que ele veio para cá, eles não vão ter a projeção, eles não vão ter o ar-condicionado, a luz, a TV. E aí a gente escuta desde aquele contexto bíblico, né, a lembrança do paraíso perdido. E aí vamos pensar que esse irmãozinho foi exilado para lá. E aí, seja por egoísmo de escolha própria, ele sente falta de tudo aquilo. Ele tem intelectualidade. Aquela civilização não tem nada, ele começa então, opa, vamos começar a desenvolver coisa, vamos se desenvolver para voltar a ter o meu conforto. Até por egoísmo, então, ele vai impulsionar aquela civilização que era totalmente ainda primitiva. De maneira, digamos assim, egoísta, ele está praticando o bem. Eis a criação se utilizando do mal para corrigir o próprio mal. E aquele irmão ali, de qualquer maneira, sendo indireta, ele vai estar evoluindo, porque ele vai estar praticando bem. E aquela cristalização, né, aquele monoideísmo do ódio, da criminalidade, quando vai despertando a consciência, aquilo ali vai se quebrando. E aí a gente vai passando a despertar e vai passando a evoluir. Para deixar isso ainda mais claro, eu vou trazer um contexto da guerra, que talvez eu acho que não tem que falar em destruição e não falar de guerra, né? E para tanto, não podia deixar de fora o nosso querido Chico Xavier. Eu vou me utilizar de uma história contada pelo Geraldo Lemos Neto. Hoje aí talvez a figura mais responsável pelo legado Chico Xavier, né, pela divulgação, pelas informações nos 20 anos que eles viveram junto. E numa delas, que se encontra aí na internet, em diversos podcasts, aí, palestras, ele já falou sobre, ele conta de uma experiência em sonho, em desdobramento, onde ele se via dentro de uma aeronave, né? Vamos dizer, um avião voando,
E ao redor dele ele via estruturas de prédios assim, altos, uma sociedade muito desenvolvida tecnologicamente, uma modernidade em todos os aspectos dentro daquela aeronave. E ali dentro ele via que tinha um chefe de Estado, uma pessoa muito influente ali nessa questão, e ao mesmo tempo um outro militar, que eram os responsáveis ali que estavam ditando as operações que ali se desenvolviam, né? Só que ele depois que ele viu tudo isso, começou a fazer a conta, mas cara, guerra, a gente teve Segunda Guerra, não tinha isso aqui, guerra do Vietnã, esses conflitos de agora, mas tá muito evoluído para tudo isso, né? E na próxima oportunidade que ele tem de conversar com o Chico, ele conta essa história para o Chico, traz os detalhes, né, daquela vivência que ele pôde ter. E depois que ele conta aquela história, o Chico vira para ele: meu filho, mas agora você foi longe, né? Para ser mais sincero, aí por volta de 7.000 anos atrás. Ele fala assim: e não era na Terra, lá no sistema solar de Capela. Sim, aquele chefe de Estado que você via era eu. E aquele outro comandante do exército nada mais era que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. E o que você assistiu naquele momento nada mais foi que o apertar de botões para eclodir essa guerra lá no sistema solar de Capela, que trouxe diversas e diversas consequências para lá. E aí a gente para pensar. A destruição. Talvez quem proporcionou aquilo que hoje a gente mais tem, uma guerra nuclear, né, com circunstâncias fatais. O líder da guerra de ontem é o anjo de hoje. Aquele que nos deu o livro da leitura, que foi citado aqui, que viveu um exemplo de amor que é para nós ainda inconcebível, o amor dessas criaturas, né? Dr. Bezerra mesmo teve a oportunidade de ascender, né, e está habitando outras esferas, mas conversou com uma Maria e pediu se podia continuar um pouquinho mais para seguir esse trabalho evolutivo. E a gente coloca essa destruição necessária, né? A gente pode parar para pensar, se num contexto tão grande, né, aquele líder de guerra, temeroso, aquele tirano, veio a ser esse anjo que talvez tanto nos enriquece na nossa guerra interior, né, nas nossas mazelas internas. Será que quantas vezes nós não temos nos colocados na posição do próprio tirano? Dada a nossa invigilância, as nossas inconsequências e assim por diante. Mas vamos pensar então, trazendo o nosso contexto. Vamos supor que a gente tem esse conflito aí com a Ucrânia, a Rússia, e vamos supor que beleza, teve uma guerra nuclear aqui e destruiu tudo. É o nosso fim. Aí a gente pensa assim, como a gente é egoísta, a gente achar que numa criação infinita a gente é o centro do universo, só vai estar girando nós e não tem nada mais, né? A gente não conversou que tem muitas moradas na casa do Pai? Perfeito, vamos estar reencarnando em outras delas. A gente conhece o nosso sistema solar, com aqueles planetas ali, Terra, Marte, né? Saturno, Júpiter e assim por diante. Quantos outros sistemas solares não existem, né? A gente tem noção de uma galáxia. E assim vai essa caminhada, né? E aí vamos bater um papo então de assassínio e crueldade, que é um dos tópicos, né, que envolve tudo isso. E aí tem onde é que se encontra a justiça de Deus. Eu trouxe uma imagem aí com criança porque sempre nos impacta, né, dados os acontecimentos que ali viveram, que aconteceram ultimamente, que ao longo das histórias, né, vem acontecer. Vamos relembrar aquele slide lá da Memórias de um Suicida, que a gente viu todo aquele amor envolvido nos mais minuciosos detalhes necessários, né, para a gente evoluir muitas vezes nos curarmos, né? E aí a gente vê, vamos supor assim, um assassinato de uma criança e coisa do tipo. É injusto por parte de Deus? Ou talvez ainda não temos condições de conceber o que ali se desenvolve. Como diz assim, não tem receita de bolo na criação, mas basta visitarmos essas obras complementares que a gente vai ver. Muitas vezes um espírito amigo se doou ali, reencarnou para viver esse período como uma prova para os pais vivenciarem aquilo ali, e ele com muito amor já avançou outra caminhada e se encontra em outra situação. Mas que felicidade ele encontraria de seguir em frente se ele não tiver com aquele que os ama, né? E com tantas e tantas vezes ele teve esse vínculo. Às vezes ele vem ali, reencarnei nesses eternos anos de vida para proporcionar a caminhada, o despertar, a prova necessária com base no amor que aqueles pais necessitam. Mas a gente ainda é tão apegado nisso tudo que a gente vai pensar o quê? Diretamente, não que não seja necessário, na criança.
né? Muitas vezes aquele ali já não sentiu mais nem nada. Antes de acontecer, a espiritualidade já trabalhou o corpinho e não sentiu uma mazela. E a gente se esquece de vibrar, né? E dar intenção em benefício daqueles pais que aquilo vivem, né? Como a gente viu, essa beleza divina se processa e se expressa no amor de diferentes maneiras, que se a gente não vibrar numa fé inquebrantável, numa certeza em ver aquela bondade e justiça se manifestando, a gente está sendo egoísta. Porque a gente não consegue, dentro da nossa ínfima relatividade, conceber o amor absoluto da criação e os diversos recursos que esse amor tem para se expressar. O principal deles é que nós estarmos, né? Somos todos oriundos dessa fonte inesgotável de amor, né? Nosso Pai por excelência. Então, a proposta é justamente essa reflexão, no sentido dessa conceituação, a gente entender que a destruição nada mais é que uma transformação, né? E a gente não tem como perder algo que a gente nunca nos pertenceu, como a gente viu lá no começo, né? É tudo empréstimo. E que a gente possa despertar um pouquinho mais a cada dia para abraçar essa transformação, viver com excelência a oportunidade que nos é concedida. E no momento que a gente conversou ali, que a gente fala em transição planetária, que não nos falte esse campo de trabalho. Muitas vezes ainda a gente não é nem capaz de enxergar as oportunidades que estão ao nosso lado. E a gente faz aquela oração, né? Às vezes a gente vê uma figura na TV, alguém conta uma história que nos inspira, né? Ah, nossa, se eu tivesse uma oportunidade de fazer algo assim. E às vezes dentro de casa a gente não consegue ainda despertar, estender a mão, não devolver fogo com fogo, às vezes quando a gente está naquela discussão. E tantos aspectos pequenos no nosso dia a dia que já serviriam como um campo importantíssimo para a gente fazer o básico, que é iniciar na nossa caminhada, né? E muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso. Já em via aí de concluir a nossa reflexão da noite de hoje, para não ficar dúvidas do caminho que esse mestre amoroso nos oferece, eu vou trazer aí uma história de um filme antigo que se chama O Quarto Sábio. Tem até no YouTube gratuito aí, um filme curtinho assim de 1h10, e nessa história o Quarto Sábio ia ser uma figura respectiva de um quarto rei mago, lá na época de Jesus. E esse quarto rei mago seria Artaban, um médico persa, né? Que também com seu conhecimento de astrologia, né? Percebeu a chegada do Messias prometido, então, e foi seguindo o caminho astrológico para ele lá também, então, encontrar Jesus e fazer a sua oferenda, né? Era um cara de uma família muito rica, e daí o pai falou assim: tudo bem, meu filho, tu vai, mas o nosso funcionário vai junto contigo. E ali eles partiram, levando as oferendas, ali os presentes para o menino Jesus, e foram seguindo a estrada. E segue a estrada, e segue reto toda a vida, e meio que eles se perderam ali no meio dessa história, ali não saiu exatamente como eles queriam. Mas eles foram despontar lá numa comunidade de leprosos, né? Chegaram no entardecer, eles viram a situação daquelas pessoas ali, o pessoal com aquelas feridas, extremamente carente de miséria, né? Praticamente não era autossustentável ali, a miséria rolava solta. Daí o Artaban falou pro funcionário: não, mas vamos esperar aí, pelo menos eu ajudo aí, o médico troca o curativo deles aí, vamos dar uma ajudazinha, a gente descansa também, que eu estou cansado, e foi. Nisso passou mais um dia, não, mas daí vamos ficar então pelo menos para conseguir ver todo mundo aqui, dar uma olhadinha no pessoal. E foi passando uma semana, e foi passando o tempo, mas cara, dava para nós montar um sisteminha para canalizar a água ali, e foi passando essa história, e foi girando o tempo. E o funcionário ali, injuriado, queria ir embora, né? Mas, pô, a gente se perdeu nessa história, eu estou perdendo a minha vida aqui. E o Artaban foi ficando, e foi construindo, e ele foi civilizando aquela comunidade, né? E nisso o tempo foi se passando. E quando eles viram, então, se passaram 30 anos. E naquela comunidade, então, passava a chegar os boatos que aquele menino prometido ia ser crucificado. E aí o Artaban falou: não, chega, cara, vamos atrás, nós estamos há 30 anos aqui, pelo menos vamos tentar se despedir dele em vida ainda, né? E eles seguem a estrada ali. E nisso vai o Artaban já fraco, cansado, o funcionário já tinha mais idade, eles foram se arrastando ali. E chegando nas regiões do Calvário ali, ele consegue ver de longe, ele cai de joelho, tomado pela fraqueza, o corpo já debilitado, e ele vê aquela figura crucificada. E de repente, em espírito, então, chega Jesus. E naquilo a figura de Artaban cai em lágrimas, ele se desespera, ele não sabe o que falar. E a primeira coisa que ele foi pensar foi o quê? Mas mestre, eu tinha os presentes, eu tinha tudo para te oferecer e eu não consegui fazer nada nesse período todo.
E aí Jesus em espírito então vira para ele e fala: meu filho, quando eu estava com as feridas, você foi lá e me curou. Quando eu tinha sede, você foi lá e me deu água. Quando eu tinha frio, você foi lá e me agasalhou. Quando eu tinha fome, você me ensinou. Não me deu só comida, mas me ensinou a como eu cultivar a minha própria comida, né? E aí a reflexão é essa, que muitas vezes a gente ainda torna complexo o que é simples, né? E a gente se esquece desses valores básicos e morais, em começar em quem está ao nosso lado, né? E que o caminho a seguir não tem fórmula mágica, não tem fórmula nenhuma. A única fórmula mágica existente é o amor. Afinal de contas, é só o amor que constrói. E é através do amor que a gente vê, então, essa nova ressignificação da palavra destruição, como uma transformação em nossas vidas, né? E que dessa forma a gente possa seguir transformando o nosso eu a cada dia mais um pouquinho, né? Vencendo a nós mesmos e seguindo o passo desse mestre de amor que tanto nos ensina, né? E tanto nos ampara na nossa luta. Era essa a exposição da noite. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos e que a paz do Mestre possa acompanhar todos aí de retorno aos seus lares.